Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu me chamo Marcos Bittencourt, sou corretor especialista em imóveis aqui na região de Itapema e Porto Belo. O vídeo de hoje a gente vai abordar comprar ou alugar o seu imóvel. Eu vou estar trazendo alguns prós e alguns contras, tanto da parte da locação quanto da parte da venda, da compra do imóvel. Então eu peço a vocês que assistam do início ao fim, porque no final do vídeo eu vou estar dando um bônus aí sobre todo o assunto em si. Bom, pessoal, vamos falar agora sobre os prós e contras de comprar um imóvel, de ter seu imóvel próprio. E quando eu falo em comprar um imóvel, o primeiro ponto positivo que me vem em mente é a construção do seu patrimônio a longo prazo. A valorização que o teu imóvel pode ter, dependendo do investimento que você fizer, pode aumentar consideravelmente aí o seu patrimônio líquido, muitas das vezes até duplicar. Isso é um ponto positivo que pode te proporcionar várias situações positivas futuramente. O ponto positivo que temos aí ao comprar o imóvel basicamente é a estabilidade e a segurança que o imóvel próprio te proporciona, né? Além disso, ter uma propriedade própria te dá aquele senso de estabilidade emocional, aquele senso de ter um lugar aonde chamar de lar, né? Bom, pessoal, falando agora um pouco sobre o terceiro ponto positivo, né, comprar um imóvel, ter um imóvel próprio, é a liberdade que você tem em relação ao seu imóvel. Você pode aí, é óbvio, você é responsável pelo seu imóvel, mas você tem essa liberdade para fazer as alterações estruturais, para você mudar o estilo do seu imóvel, o design do seu imóvel, a cor, pintar o imóvel, enfim. Você tem toda essa liberdade, o imóvel é seu. Isso é um ponto muito positivo para quem deseja aí comprar o seu imóvel e ter o seu imóvel próprio. É claro que você investindo em imóvel, você vai assumir riscos, você vai consequentemente assumir responsabilidades, né? Mas eu acredito que não tem um contra ou contras no geral. Na minha opinião, eu acho que ter um imóvel próprio é o sonho que muita gente deseja, né? Então, se eu fosse falar dos contras de ter um imóvel próprio, eu acho que eu ficaria aqui sem assunto para falar sobre isso, porque ter um imóvel próprio se define em ter responsabilidade, acreditar naquilo que você fez, naquilo que você investiu, né? Basicamente é isso, na minha opinião, né? Bom, pessoal, então eu separei o primeiro tópico aqui para vocês, que é basicamente um pró referente ao aluguel, né, a locação. A locação em si, ela te possibilita, né, ela te oferece uma flexibilidade em questão de localização, em questão de liberdade, né? Você pode escolher aí, consequentemente, morar em vários lugares, você pode se mudar a qualquer momento, né? E isso a longo prazo te proporciona aí uma, entre aspas, senso de liberdade, né? Isso é um ponto bem positivo, porque tu não fica, de certo modo, prendido a nada, né? Qualquer tipo de problema que você tenha em relação à localização, você pode estar se mudando. Também quero aproveitar nesse próximo tópico e apresentar um contra referente a tudo isso. E levando em consideração esse primeiro pró que eu coloquei sobre o aluguel, a gente tem que ver também a questão do desgaste, né? Da mudança, do incômodo, de arrumar o seu imóvel depois que você se mudou de um imóvel para o outro. Então tem tudo isso também que a gente tem que colocar na balança, levando em consideração a mudança em si, né? A quantidade de mudança que você vai ter. Então tudo isso tem que ser colocado na balança, né? Bom, pessoal, falando aqui um pouco sobre o segundo tópico, basicamente o aluguel em si, ele te proporciona uma facilidade, não há tanta burocracia assim para você conseguir alugar o seu próprio imóvel. Basicamente tem um contrato base, obviamente, né? Mas dentro desse contrato não tem nada de burocrático, né? Você pode sim estar acionando um advogado, um jurídico para estar lhe proporcionando um pouco mais de segurança, mas no contexto geral é bem simples. O ponto positivo disso tudo é que é um valor menor comparado à entrada, né, da compra do imóvel, né, ou aos reforços comparado à compra do imóvel. Isso também é um ponto bem positivo para quem está buscando aí alugar um imóvel.
Bom, falando um pouco sobre a responsabilidade do proprietário para com o locatário, é um ponto também que eu concluí aqui que é bem positivo para quem está buscando, que basicamente é a responsabilidade, né, que o proprietário tem em reparos e manutenção do imóvel, né? Então tudo isso, tudo que acontece dentro do imóvel não é responsabilidade de quem está alugando, e sim de quem alugou o imóvel, né? Então vamos supor, queimou um chuveiro, o ar-condicionado parou de funcionar. Isso não é a responsabilidade sua, né? É responsabilidade do proprietário, é ele que tem que lhe proporcionar isso. Isso é um ponto bem positivo, porque é dinheiro que não vai sair do seu bolso, é tempo, é incômodo que tu não vai ter, e tudo isso basicamente vai estar incluído, né, dentro de um contrato, né? Então tu não precisa se preocupar com tudo isso também. Isso é um ponto muito positivo para quem está alugando. Bom, pessoal, agora eu vou estar falando bem brevemente sobre um dos contras, né, referente ao assunto locação, que é basicamente, eu acho que todo mundo já ouviu falar, ou pelo menos já falou alguma vez, né, eu não vou estar pagando aluguel, sendo que eu posso comprar um imóvel próprio, o dinheiro do aluguel vai e não volta, e basicamente essa é uma pura de uma verdade, é um fato, né? Então isso, consequentemente, se torna já automaticamente um contra, né? Ou realmente o dinheiro que você deposita ali no aluguel, por mais que você esteja usufruindo, ele não volta, né? E com esse dinheiro aí, se a gente fosse colocar dentro da matemática, basicamente seria comparado uma parcela do imóvel pronto. Bom, pessoal, para o segundo contra aqui a gente vai estar falando um pouco sobre a estabilidade a longo prazo, né? Quem aluga, consequentemente, tem as renovações contratuais, né? E essas renovações contratuais podem, querendo ou não, direta ou indiretamente te prejudicar a longo prazo, né? Isso também é um contra bem forte aí referente a quem está procurando alguma locação, algum aluguel em si. Que leva lá para o primeiro tópico, né? Que te traz todo o transtorno da mudança, o desgaste em si. Então isso também, eu acredito que no meu ponto de vista é um contra bem forte. Bom, pessoal, e para finalizar aqui o terceiro tópico referente à locação, a gente vem aí com, eu acredito que o maior contra de todos, né? Que basicamente é as regras e restrições que a locação te proporciona, né? Você não tem a mesma liberdade que você tem comparando com quando você tem o seu imóvel próprio. Você não pode, por exemplo, levar pet em certas ocasiões, você não pode ter pet, você não pode alterar as cores das paredes internas e muito menos das externas. Tudo isso te traz um senso de estar preso, tu não pode fazer muitas coisas, né? Então isso também eu acho que é um dos piores contras aí referente a aluguel. Então assim, pessoal, de forma geral, eu acredito que não há uma regra compra ou alugue, desde que quando você esteja dentro desse período de locação, você se organize financeiramente para você comprar o seu imóvel, não dependa somente do aluguel. Tenha o seu imóvel. Eu defendo a compra do imóvel, eu defendo o investimento em imóveis. Você deve ter seu imóvel, não dependa somente do aluguel, não fique somente com o aluguel. Escolha ter o seu imóvel próprio. Você pode morar de aluguel, mas desde que você se organize financeiramente para você fazer o seu investimento, e é possível. Aqui na nossa região tem várias formas e flexibilidades para você fazer esse seu primeiro investimento aqui na região e ter uma qualidade de vida com a sua família na praia, no litoral. Então, se você gostou desse tipo de vídeo, se você gostou desse tipo de conteúdo, eu peço a vocês aí, por gentileza, que assinem, se inscrevam no nosso canal, e agradeço desde já e até a próxima.